Já estou alguns dias já com essa palavra preparada. É tão bom quando a gente vai escutar uma palavra e já é a resposta de Deus para a nossa vida. Tudo começou porque eu fiz uma pergunta. Comecei a gerar essa pergunta no meu coração. Eu falei, Deus, tem gente que parece que está tanto tempo, mas não saiu do lugar. Tem gente que está aqui 7 anos. Eu falei, Deus, mas ela está igual a 7 anos atrás. Está igual emocionalmente, está igual financeiramente. Parece que não destravou. Por outro lado, eu vejo pessoas que em 3 ou 6 meses, parece que cresceu tanto, avançou tanto, prosperou tanto, conquistou tanto. E ao mesmo tempo eu vejo pessoas que parece que não saiu do lugar. E eu falei, Deus, me ajuda a destravar essas pessoas. Amém? Falei, Deus, me dá uma palavra, me revela, Senhor, que eu posso ministrar para essas pessoas. Porque tem muita gente aqui que tem promessa de Deus. Quem tem grandes promessas? Deixa eu ver aí. Quem aqui tem grande visão, grande chamado, de Senhor, pastor, olha, é tão lindo que Deus já falou que vai fazer na minha vida, mas eu não consigo ver o que está acontecendo. Eu creio que Deus vai falar com você hoje. Eu estou empolgado. Aleluia. Aleluia. O louvor, o teclado pode descer, porque hoje eu vou ter que... É profundo e emocional, mas eu preciso... São muitos pontos. Eu acho que hoje vai ser praticamente um culto de libertação. Não é um culto que vai manifestar um demônio, pode até, mas não é isso. É o que vai libertar algo na tua alma, no teu espírito, e você vai sair daqui correndo, espiritualmente falando. Você estava parado, agora você vai sair correndo. Amém? Aleluia. Existem coisas espirituais que podem estar acontecendo agora mesmo na sua vida, que está impedindo o teu avanço. Pode estar impedindo o teu avanço financeiro, pode estar impedindo o teu avanço ministerial, pode estar impedindo o teu avanço como membro da igreja e líder da igreja, pode estar impedindo o teu avanço emocional, sentimental. Inclusive tem pessoas que não conseguiram até hoje desenvolver nada que ganhasse dinheiro. Tem gente que não conseguiu desenvolver nada até hoje na vida sentimental, não consegue ter um relacionamento para casar e ser feliz, ou às vezes casou, mas não é feliz. Está travado. Quem está entendendo? Tem pessoas que estão aqui e emocionalmente dizem, pastor, eu não consigo ser feliz. Eu não consigo ser feliz. Eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo avançar. Mas hoje está chegando a resposta. É como se algumas pessoas estivessem dentro de um quarto escuro e não conseguem ver a saída. Quem aqui já viajou e dormiu num lugar diferente e acordou no meio da noite, falou, onde é que eu estou? E procurou acender a luz, não achava aqui e ficou desesperado. Já aconteceu comigo? Deixa eu ver quem já aconteceu aí. Então é algo geral. Meu Deus. Sempre acontece, quem viaja muito. Uma vez eu acordei no meio da madrugada, eu não lembro se estava na casa da minha avó, eu não lembro onde que era. Eu só sei que eu entrei em desespero, porque eu sabia onde estava na minha cabeça o interruptor, mas não achava. E não achava. Daqui a pouco eu trombei contra um armário, e eu fiquei, meu Deus. E fiquei, quem já ficou preso assim, bateu a cabeça? Meu Deus. Aí depois caiu a ficha, eu estou na casa da minha avó, estou no hotel. Já aconteceu comigo no hotel também. Tem gente que espiritualmente está assim. Onde que é a saída? Aonde que é a saída? Sabe o que vai acontecer nessa noite? Levanta a mão. Deus vai acender a luz desse quarto. Você vai ver a saída e vai abrir e vai sair. Vai ter vitória em nome de Jesus. Você crê? Então uma luz, hoje eu vim aqui com muita luz, um canhão de luz, para iluminar toda a escuridão que você não está vendo a saída. Amém?
Aleluia. Nós vamos ler primeiro Lucas capítulo 6, verso 37. Aleluia. Lucas 6, 37. Olha o que diz o texto. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Soltai, e soltar-vos-ão. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabia que a palavra soltai aí quer dizer perdoai? Tem Bíblia que está escrito soltai e tem Bíblia que está escrito perdoai. Não é interessante isso? Tem alguém aí com a Bíblia que está escrito perdoai? Ali, ó, olha as mãos. Todos que têm a Bíblia escrito perdoai, levanta a mão. Todos que têm a Bíblia escrito soltai. Acabei de trazer a primeira luz na sua vida. Se você soltar, você será solto. Soltai e soltar-vos-ão. Perdoai e perdoai-vos-ão. Ou seja, a primeira coisa que pode fazer você estar amarrado e não consegue avançar na vida é porque você está preso. E por que você pode estar preso? Porque você tem alguém que você não soltou. Soltai e você será solto. Mas uma Bíblia diz soltar e a outra diz perdoai. Pastor, soltar e perdoar é diferente. Não, a mesma Bíblia, você viu? Duas traduções diferentes. É porque soltar e perdoar é a mesma coisa. Agora todo mundo assim, abre a mão direita e aperta. Se a irmã tiver unha, pode fazer para machucar, não tem problema não, só vai doer um pouquinho. Faz força, ok? Está fazendo força? Está começando a doer? Então aperta mais um pouquinho agora. Diga comigo, quando eu não solto. Alguém está conseguindo pensar em outra coisa? Aperta mais um pouquinho aí. Você está pensando em outra coisa? Por quê? Em que você está pensando? Se eu contar um poema aqui, você vai achar legal? Se eu cantar um louvor super lindo aqui. Ninguém consegue ser feliz até que consegue soltar. Tem gente que vem no culto e fala, eu não entendi nada que o pastor falou, eu não gostei do louvor, ela não consegue ouvir uma música, ela não consegue ler um livro, ela não consegue nada, porque a única coisa que ela consegue pensar é que ela ainda não soltou. E como você não soltou, você só pensa no que está preso. Pior coisa de alguém que não perdoa, sabe o que é? É que quem não perdoa vai dormir com a pessoa que ela não perdoa toda noite. A coisa que ela menos quer é o que justamente acontece. Pastor, como que ela vai dormir com a pessoa que ela não perdoa? Porque ela só está pensando naquela pessoa. Quem não perdoa não consegue avançar na vida. Quem não perdoa não consegue amar, não consegue ser feliz, não consegue ler a Bíblia, não consegue adorar a Deus, não consegue ter um relacionamento feliz. Por quê? Porque ela só está pensando naquilo que está doendo. Mas quem sentiu alívio aí? Abre a mão assim. Sentiu alívio? Sentiu alívio? É isso que você vai sentir nessa noite. Pastor, mas fulano não merece ser solto, não merece ser perdoado. Ou seja, então você também não merece? Como assim, pastor? Não fiz nenhum mal? Não, então Jesus morreu por quê? A Bíblia diz que se você não perdoar, você não poderá ser perdoado. Quem quer o perdão de Deus aqui?
4 pessoas, o resto está nem aí para isso. Quem quer ser perdoado e quer o perdão de Deus? O que você precisa fazer? Perdoar. E muito interessante, perdoar não é deixar de sentir a dor. Perdoar é uma decisão. Perdoar também não é esquecer. Perdoar, é uma atitude que sai do teu coração e da tua mente, é uma decisão espiritual, e você diz, a partir de hoje eu perdoo a pessoa fulano de tal. A partir do momento que você faz isso, o sentimento de perdão vai brotar depois. E depois vai vir a cura. E depois que vier a cura, vai ficar apenas uma cicatriz. E a cicatriz não dói mais. É uma vaga lembrança, como que nem foi você que passou por aquilo. Isso se chama cura. E eu vou dizer algo para você, e aquilo que você perdoar, aquilo que se tornar uma cicatriz, você também não vai desperdiçar nenhuma dor que você passou. Você vai se tornar alguém que vai curar outras pessoas na mesma área. Tem pessoas aqui que precisam perdoar o seu pai. Vou precisar do teclado. Eu achei que não ia precisar, mas Deus já mandou. Irmão, são 20 pontos, eu estou só no primeiro. Hoje vai ter vigília. Baixa um pouquinho a luz aí para mim. Alguém precisa... Sobe os instrumentos aqui, sobe os instrumentos aqui. Sobe todos os instrumentos. Alguém precisa perdoar o seu pai. Quando eu entrei aqui, o Espírito Santo falou, alguém precisa perdoar o seu pai. Ah, mas o meu pai é a pessoa que tinha que fazer mais bem para mim. Preste atenção, o teu pai não conheceu também o que era amor. Teu pai não conheceu Jesus. Teu pai não sabia das coisas. Teu pai também foi vítima de muito abuso, de muita coisa errada. E você conheceu Jesus, ele não. Então, através do seu perdão, ele vai conhecer Jesus. Tem alguém aqui que precisa perdoar a sua mãe. Ah, minha mãe me abandonou, minha mãe me rejeitou, minha mãe me falou as piores coisas que eu já ouvi na minha vida, mas a tua mãe hoje precisa ser perdoada. Tem alguém que chegou aqui nessa noite que precisa perdoar, soltar, senão você não vai poder avançar nunca na sua vida. Tem um futuro na frente te esperando, e a Bíblia diz, soltai e te soltarão. Caiu a ficha, tua vida não foi para frente até hoje por isso. Tem mulheres que não perdoou uma traição até hoje, e ela ficou lá, 5 anos atrás, 3 anos atrás, 10 anos atrás, a vida dela paralisou naquele dia, até hoje ela está presa naquele ano que ela foi traída. Mas se você perdoar essa traição hoje, Deus tem um futuro brilhante para você. O melhor está por vir na sua vida se você soltar. Alguém precisa soltar o ministério que te feriu, o pastor que te feriu, a igreja que te feriu, e você não consegue mais entrar em outra igreja e ser filho da casa, porque você ficou lá no passado, no dia que você não soltou nunca mais, você não conseguiu mais dar o seu coração para outro pastor, para outra igreja, para outro lugar, não conseguiu dar o teu coração para outro relacionamento, ficou preso no passado, mas na verdade, você está preso porque você não perdoou, não soltou aquela pessoa. Tem gente que está preso lá na infância, porque não perdoou o professor que humilhou ela. Tem alguém que ficou preso no passado, porque alguém matou teu pai, alguém matou tua mãe, alguém matou teu irmão, e você ficou com ódio daquele assassino, e até hoje você está preso com aquele assassino, dorme toda noite com aquele assassino, porque ele não sai da tua cabeça. Mas hoje você vai tirar da tua vida, vai soltar, e vai voar, e vai correr. Deus tem algo grande para você de hoje em diante. Alguém precisa perdoar. Vou falar uma coisa, parece loucura que eu vou falar. Mas tem gente aqui que precisa resolver um assunto com Deus.
como se fosse perdoar a Deus. Não é perdoar a Deus, porque Deus não fez nada contra você, mas você botou a culpa em Deus. Está na hora de você soltar esse problema. Deus matou minha mãe. Por que Deus me tirou minha mãe quando eu era criança? Por que Deus deixou eu pobre quando eu era criança? Por que Deus deixou meu tio abusar de mim? E você botou isso na conta de Deus. Hoje você tem que soltar esse passado e dizer: Deus, me perdoa por ter te culpado por isso. Não vai ter futuro brilhante se você ainda vive no passado. Tem gente que está vivendo um relacionamento antigo ainda. Tem gente que não consegue ser feliz no relacionamento de hoje, porque vive falando do ex, falando da ex. Você parece meu ex, você parece a minha ex. Está na hora de soltar. Alguém vai soltar o passado hoje? Alguém quer soltar o passado hoje? Alguém quer perdoar alguém hoje? Irmãos, tem gente que está muitos anos travado. Hoje é o dia do teu destravamento. Alguém passou a perna no teu pai, passou a perna no teu avô, você perdeu a herança, perdeu a fazenda, perdeu tudo e você ficou lá. Eu era para mim ser rico hoje, se eu não tivessem roubado meu pai, se não tivessem roubado meu avô, se não tivessem roubado a minha herança, agora eu sou pobre. Você vai soltar essa pessoa e vai dizer: a partir de hoje, a minha riqueza vai vir rápido, vai vir da mão de Deus. O Jeová Jirê, o Deus da provisão, vai me dar 7 vezes mais o que o diabo roubou. Aleluia, fique de pé. Esse é só o ponto 1. Quero ministrar o ponto 1 para depois ir para o ponto 2. Feche seus olhos agora. Sobe os cantores, sobe quem canta aqui. Põe a mão no teu coração agora, abaixa mais as luzes. Aleluia. Veja quem é que você não soltou 100% ainda. Solta o teu ex. Solta a tua ex. Solta quem te fez mal. Solta quem te machucou. Solta quem te enganou. Solta essa pessoa agora. Nós vamos tocar música bem alto. E você vai falar em voz alta: eu solto o fulano. Eu solto a fulana. Eu solto aquela pessoa. Se você não souber o nome dela, você vai falar: eu solto aquela pessoa. Teve alguém que fez macumba para você, fez feitiçaria, e você sabe. Você vai perdoar. Você vai perdoar. Você vai perdoar. Você vai perdoar. Você vai soltar. Aleluia. Aleluia. Continue de olhos fechados. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, 2. Senhor. Quando eu falar 3, você vai dizer: eu solto, e o nome da pessoa. Teu coração. 3, diga: eu solto essa pessoa. Eu solto, eu solto, eu perdoo. Declara: eu perdoo. Eu perdoo. Já Eu perdoo. não quero ser igual. Eu perdoo essa pessoa que falou mal de mim. Eu perdoo essa pessoa que me enganou. Eu perdoo essa pessoa que me roubou. Eu perdoo meu pai. Eu perdoo a minha mãe. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Segura. Vem os pastores aqui, por favor, de frente para o povo. Abra as laterais. Se você tem alguém no teu coração que
Você tem muita dificuldade de perdoar. Nós vamos orar por você. Vem aqui para frente, deixa a gente orar por você. Ah, pastor, tem muita dificuldade de perdoar alguém. Vem aqui, nós vamos orar por você. Pastor, o que fizeram comigo foi muito difícil. A dor é muito grande. Corra aqui, corra. Porque tu... Venha, corre aqui na frente. Os pastores vão estar orando por você. Pega o primeiro pastora que estiver aqui na frente. Pede oração. Fala quem que é. Fala para a pessoa. Fala para o pastor quem que é a pessoa que você tem dificuldade de perdoar. Diga para o pastor, eu tenho dificuldade de perdoar minha mãe, meu pai, meu irmão. Fala o que aconteceu antes de orar. Pastores, deixa a pessoa falar primeiro quem que ela tem dificuldade de perdoar. Instrumental. Obreiros, venham também. Tem muita gente chegando. Os obreiros que estão na primeira fileira. Isso. Venha. Hoje Deus vai libertar a sua vida. Hoje você vai conseguir sair daqui voando. Fala para o pastor e para a pastora. Ou para o obreiro, para a obreira. Quem que você tem dificuldade de perdoar? Só instrumento. Igreja, estende a mão para eles. Igreja, estende a mão para eles. Deus está destravando. Hoje é um culto de libertação. Igreja, ora em línguas. Hoje é uma libertação que está acontecendo aqui. Hoje tem uma libertação acontecendo aqui. Os instrumentos. Continua orando, igreja. Continua orando, igreja. Se tem mais alguém, fala, pastor, eu tenho dificuldade de perdoar alguém. Eu tenho uma ferida muito grande no meu coração. Corre aqui. Um pastor, obreiro vai orar por você. E você vai conseguir perdoar. Amém. Parabéns para você que veio aqui na frente. Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles. Amém. Os pastores e obreiros podem voltar para o lugar. Será que a gente chega nos 20 hoje? Acho que não. Aplaudo o Senhor por eles foram corajosos, entenderam a mensagem. Aleluia. Aleluia. Senta um pouquinho. Vou falar de algo que talvez você nunca tenha ouvido falar, que está escancarado na Bíblia e quase ninguém nunca percebeu.
Mateus 6,12. Tem gente com problemas financeiros aqui. Eu vou te dar uma das maiores libertações. Diga comigo, libertação financeira. Tem gente que nunca prospera só por esse versículo aqui, porque nunca compreendeu esse versículo. Eu falei que hoje vai ser forte, irmão. Tem gente que só faltava compreender esse versículo. No 3 você vai ler junto. 1, 2, 3. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos as nossas. Ei, eu pensava que aqui estava escrito nossos pecados. Sabe o que está escrito aqui? É o que está escrito ali mesmo. Dívidas, diga comigo, dívidas. Perdoa as nossas, assim como nós perdoamos os nossos. Tem gente que não consegue romper financeiramente porque não perdoou alguém que deve ele. Uma das coisas mais libertadoras que você vai ter na sua vida, que vai fazer você avançar, é quando você aprender a perdoar alguém que está te devendo dinheiro. Pastor, e agora, pastor? O rapaz está me devendo muito dinheiro. E a pessoa não consegue te pagar. E você fala, não, mas você vai pagar. Não, mas você vai pagar. E a pessoa não consegue te pagar. Não, mas você vai pagar. Deus compara quem não perdoa a dívida como o mesmo que não perdoa o pecado. Eu não sei quem que me contou, se tiver aqui me avisa. Um testemunho da semana passada, que me contou essa semana passada, que perdoou uma dívida e no outro dia destravou tudo. Quem que estava? Está aqui entre nós? Eu escutei o testemunho essa semana, foi você, Samuel? Foi o Moisés tecladista. Ele estava na mesa contando para nós que ele acabou de perdoar alguém da dívida. Você lembra como é que era a história? Na semana retrasada, nós viemos para a oração da manhã da quarta-feira, e eu fui dar carona para ele na casa. E aí, conversando esse assunto de finanças, e ele falou que havia já alguns meses que parecia que tinha travado e o negócio começou a decair. Eu falei, Moisés, vamos tentar lembrar, cara, o que aconteceu naquele dia. E aí ele falou que foi exatamente na data que uma pessoa tinha que pagar um valor para ele e não pagou. E aí começou a decair. Eu falei, cara, o que aconteceu? Você colocou a culpa de todos os seus problemas nessa pessoa, está com raiva dela, chateado com ela, por não ter recebido esse valor e sua vida financeira travou. Liga, manda uma mensagem, perdoa a dívida, fala que não precisa te pagar mais, e esquece isso. E se a pessoa quiser te pagar, nem recebe, mas perdoa e libera. Ele falou que fez isso na hora que você desceu do carro. Antes dele subir no elevador, quando ele chegou em casa, alguém de algum lugar ligou para ele querendo fechar já um negócio, que há meses ele não fechava nenhum negócio. Só dele ter liberado o perdão. Era 28... Minutos depois ele fechou muito dinheiro. Sim. Minutos depois. É como se... Vem cá o pessoal os músicos, os cantores aqui, vem cá. Vem aqui, ó, fica aqui, ó. Assim, ó. Assim, ó. Isso. Vem, um do lado do outro aqui. Ajuda a gente. Aí, imagina que essas aqui são as bênçãos. São, não são? Fica aí a bênção. São as bênçãos, não são? E eu quero receber as bênçãos na minha vida. Só que a minha falta de perdão por uma dívida, às vezes é uma dívida de R$1.000, às vezes é uma dívida de R$10.000, e você fica ali agarrado naquela dívida. O que acontece? As bênçãos não conseguem vir sobre ti. Ou seja, o Moisés contou nessa história para nós essa semana. Deus tinha contratos, Deus tinha bênçãos, Deus tinha riquezas, Deus tinha tudo para dar para ele, mas ele estava lá assim, ó, eu não vou soltar aquele cara que não me paga. E Deus fala, então se você não solta, eu também não solto as bênçãos sobre você.
E no momento que ele disse, eu te perdoo, mandou mensagem, ligou, falou, cara, eu estou te ligando só para dizer que tu não deve mais nada. As bênçãos vieram e alcançaram ele. Aleluia. Alguém aplaude o Senhor Jesus? Alguém vai perdoar uma dívida essa noite. E antes da meia-noite, vai chegar um e-mail para você, vai chegar uma ligação para você. Você será abençoado. Nós estamos chegando no final do ano. Só que tu está vivendo uma dívida de 2024. Ó, para você ver. Nós vamos entrar em 2026 e teu coração está preso em alguém que te deve de 2024. Eu estou sendo bonzinho. A gente está lá em 2020 ainda. E nenhuma das bênçãos que Deus tinha para você em 2025 chegou, porque você não perdoou a dívida de 2024. E você vai entrar em 2026 com o teu coração assim, sem perdoar aquela pessoa. Deixa eu falar para você. Quando você perdoa uma dívida financeira, você está dizendo assim, Deus, eu confio que o Senhor é capaz de me dar muito mais do que essa pessoa está me devendo. Tem gente aqui que perdeu o amigo por causa de dívida. Teve gente aqui que perdeu o irmão por causa de dívida. Tem gente aqui que perdeu o irmão da igreja por causa de dívida. Tem gente aqui que saiu de uma igreja por causa de uma dívida. Porque você não quis perdoar. Mas nessa noite, feche seus olhos, Espírito Santo, ministra. Se você quer crescer espiritualmente, você vai precisar aprender a perdoar dívidas. Senhor, Tu sabe muito bem quem é essa pessoa que está aqui hoje que precisa perdoar uma dívida. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus, Senhor, que essa pessoa vai entrar em 2026 e as bênçãos o alcançará. Aleluia. Porque ele aprendeu a perdoar dívidas também. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amém? Aleluia. Uau. Estou dando tempo aí para você meditar, tá bom? Se eu fosse você, mandava uma mensagem para essa pessoa ainda antes desse culto acabar. Finge que tu está anotando a pregação e já manda um WhatsApp aí. Ai, pastor, mas é muito dinheiro. Deus tem mais para te dar do que o que você tem para perdoar. Deus tem mais para te dar do que o que você tem para perdoar. Irmão, é incrível. Moisés falou, perdoou. Minutos depois ele fechou um negócio. Moisés, vê se foi que ele fechou o negócio. Eu acho que foi outra coisa. Acho que uma pessoa ligou para ele para pagar. Não foi algo assim? Ele fechou o negócio. Amém. Alguém tem testemunho disso também? Que perdoou uma dívida e destravou sua vida? Tem alguém aqui? Ninguém tem um testemunho igual? Fala assim, pastor, eu perdoei uma dívida e assim que eu perdoei essa dívida, algo destravou na minha vida. Irmão, eu já perdoei muitas dívidas ao longo da minha vida. Tem gente que pode falar, pastor, eu sou perdoou. Meu querido, eu só prosperei. Toda vez que eu perdoei, prosperei. Perdoei, prosperei. Amém? 3 amém. A Maria não quer. Não, pastor. Eu perdoo até o abuso sexual que eu tive, mas o dinheiro não. Rapaz, tá ruim mesmo. O cara perdoa alguém que fez mas não perdoa dinheiro. Aí mostra o que está no teu coração. Quer dizer que você não confia em Deus para Ele te dar mais. Isso vai mostrar amor. Isso vai mostrar generosidade. Isso vai mostrar nobreza. Isso vai mostrar que você confia mais em Deus. E você vai limpar do teu coração. Cara, tu não me deve mais nada. Se eu estiver na rua, tá tudo bem. Se estiver na igreja, tá tudo bem. Se um dia eu estiver, tá tudo bem.
Você não deve mais nada. Não foi legal o dia que você saiu do culto, que Deus te perdoou, e você falou, cara, eu não devo mais nada, Jesus pagou todos os meus pecados, eu vou para o céu agora, meu nome está escrito no livro da vida. Coloca lá, mais uma vez, Mateus 6,12. Porque a gente fala sempre, né? Pai nosso que está no céu. Põe o 6,9. Isso aqui é o Pai Nosso, meu querido. Por isso que eu falei, está na tua cara a vida inteira, você não percebeu que é para perdoar a dívida financeira. Portanto, vós orareis assim. Vamos ler junto, 1, 2, 3. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Até aí. Alguém diga obrigado, Jesus. Aleluia. Quanta gente hoje vai decolar depois dessa mensagem. Provérbios 11, versículo 1. Terceiro ponto agora, hein? Primeiro é perdoar o mal que te fizeram. Segundo, perdoar dívidas financeiras, dinheiro. 3. Por que a sua vida pode estar travada hoje? Você não consegue avançar. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu. O que é a balança enganosa? Balança enganosa é aquela balança da feira que tem um peso de um lado, diz que é 2 quilos, né? E aí ele põe 1 quilo de produto e fala, não, foi 2 quilos, a pessoa paga por 2, mas leva 1, ela leva menos do que era o combinado, ela foi enganada, ela foi trapaceada. Tem gente na igreja que não consegue sair do lugar há muitos anos, porque pratica desonestidade diariamente na sua vida, no seu trabalho. E você já pediu oração, o Cris Belec já orou por você, o Medina já orou por você, quem mais? Já passou aqui o Derek Urso já orou por você, o Jair Canteiro já orou por você, e você fala, o que está acontecendo com a minha vida? Balança injusta, desonestidade. Pastor, mas tem gente que ela é tão desonesta, tão desonesta, tão desonesta, que ela ora para Deus ajudar ela a ser desonesta. Ela está tão deturpada, ela está tão corrompida, ela está tão podre, que ela diz assim, Senhor, eu vou mentir para o meu patrão hoje, porque chegou meu cunhado, eu vou fazer um churrasco, e eu preciso falar para o meu patrão que eu estou doente, e me ajuda, Senhor, ele acreditar na minha mentira. E ora para Deus abençoar a mentira dele. Ele sempre passa a perna no patrão, horário mentiroso, chega fora do horário, mente em tudo. A vida dela é uma mentira. Tem gente que mente tanto, que ela já não sabe mais nem o que é verdade, nem o que é mentira mais. A mentira já virou verdade na cabeça dela, e ela vive naquilo ali. E diz, por que a minha vida não destravou? Aí ela pensa assim, o dia que minha vida destravar, eu paro de mentir. Não, é o dia que você parar de mentir que vai destravar a sua vida. Você está dando risada, eu só vou falar uma coisa para você. Quem é mentiroso é filho do diabo, porque o pai da mentira é o diabo. Tem gente, irmão, que vem em todos os cultos. Tem gente que já é líder de GC, mas não parou de mentir, não parou de ser desonesto. Tem gente que está anos congregando na igreja, mas continua desonesto. Continua arrumando um jeitinho para sonegar. Continua fazendo trambique, continua fazendo tramóia, continua vendendo coisa falsificada. Ah, pastor, não pode?
Você descobriu hoje que não pode vender coisa falsificada? Tem gente vendendo Lacoste falsificada, Nike falsificada, perfume falsificado, e está pedindo para Deus abençoar. Tem gente indo lá no Paraguai comprar coisa, passar pela fronteira, contrabando, pedindo para Deus abençoar o contrabando dele. E está perguntando, pastor, meu querido, se Jesus descer na terra e orar por você, não muda a tua vida. Porque Deus não pode abençoar mentiroso e desonesto. Tem gente aqui que está vendendo carro, e aí vai lá, sabe que o motor está meio que fundido já, o negócio vai quebrar na mão do cara, e ele fala assim, Senhor, me ajuda a vender esse carro para não quebrar na minha mão, quebrar na mão do outro. Ele ora para ferrar a vida do outro, porque ele é corrupto, ele é mentiroso, ele é enganador, ele acha que Deus é igual a ele. Está longe da presença de Deus. Tem gente aqui, irmão, Deus me mostrou, tem gato na casa dele. Puxou o gato do vizinho, o vizinho está pagando a tua conta de luz. E acha bonito ser feio, irmão. Ele acha que ele é esperto. Ele acha, irmão, que Deus é o diabo. Ele fala assim, Deus me ajuda. O Deus que você está pedindo ajuda é o Satanás. Tem gente roubando a internet do vizinho aqui, para não pagar a própria internet. Desonestidade, mais desonestidade e desonestidade. E uma pessoa desonesta nunca vai prosperar, nunca vai avançar, nunca vai vencer. Sabe o que eu já percebi? Aqui vai ter muita gente para falar isso para você. Todo mundo que ganha dinheiro desonesto, irmão, não dura um mês na mão dele. Pode perguntar aqui quem era do mundão antigamente, que arrumava um jeito de dinheiro, fazia pirâmide financeira, fazia não sei o quê. Do mesmo jeito que o dinheiro entra no teu bolso, ele vai embora, meu querido. Um dia o irmão chegou para mim e falou assim, pastor, ora aí, estou indo para o Paraguai. Falei, amém, vou orar, glória a Deus. O que você vai fazer? Não, pastor, eu vou encher o carro de coisa e vou trazer para o Brasil para vender. Eu falei, cara, não vai um negócio desse, é desonestidade. Você está vendo vender uma coisa, sabendo que está errado. Se a polícia te parar lá vão prender a tua mercadoria. Não, mas Deus sabe da minha necessidade. Eu falei, não faz isso, cara. Ele foi. Quando ele voltou, ele trouxe a mercadoria, mas o motor do carro dele fundiu, e era um Golf GT. Aí ele disse que veio chutado voltando de lá, e ele não colocou, em vez dele colocar a quinta, ele botou terceira, e ficou em terceira assim, ó, viajando, até o motor fundir. Aí eu falei, o que você tem de mercadoria? Compra outro carro? Não. Eu falei, tá aí, ó. E ele ainda pediu uma oração para Deus abençoar o contrabando dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você ganhar dinheiro honesto, com a bênção de Deus, Deus multiplica na tua conta. Eu conheço crente, irmão, que ganha 3 mil reais por mês, honesto, dá dízimo e primícia e não tem dívida. E eu conheço gente que ganha 20, ganha 30, de formas desonestas, sem dizimar, sem primiciar, e ele não consegue pagar as contas e está fugindo todo dia de um agiota. Eu conheço gente aqui que ganha 3, 4 mil e no final do mês ele gastou 7, 8, não está devendo nada. Ele fala, como é que eu paguei minhas contas se não alcançava? Quem aqui é testemunho do que eu estou falando? Você pagou mais conta do que o que você recebeu, você ainda deu dízimo, deu primícia e mesmo assim pagou as contas e não passou o cartão. Foi tudo pago. Olha os dizimistas, primiciantes, fiel aí. Aplauda o Senhor Jesus. É porque o cara não tem fé. Sempre aconteceu, eu falei, Deus, como é que eu paguei 5 mil de conta, mas eu só ganhei 3 mil e não passei nada no cartão? Como que terminei pagando tudo? Porque o honesto e abençoado na tua mão vale 100 vezes mais do que o desonesto. Alguém aplaude o Senhor Jesus.
Mesma coisa, tá todas as bênçãos aqui retidas, querendo ir na sua vida. Você só precisa às vezes fazer um ajuste na sua empresa, um ajuste nas suas contas, um ajuste. Inclusive, preste atenção, não ser dizimista e não ser primiciante é desonestidade espiritual. Você fez um voto com Deus: Deus, eu vou ser dizimista, eu vou ser primiciante, a tua parte eu não vou roubar, eu vou te devolver essa parte, eu vou, Senhor, ser um pilar financeiro. E aí você começa a pegar aquilo que não é seu e pede para Deus te abençoar. Não vai funcionar. Primeiro você cumpre o princípio, depois as bênçãos vêm. Primeiro cumpre o princípio, depois as bênçãos. Acho que eu vou parar. Vocês não estão gostando? Você falar dízimo e primícia, alguém já fechou a cara, cruzou o braço, já pegou um chiclete, pôs na boca, foi no banheiro. Deus está aqui, irmão. Você não queria destravar a sua vida? Então diga comigo: perdoar dívidas, ser honesto. Por que tem gente que não foi para frente ainda? Lucas 17:17. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos, leprosos? E onde estão os 9? Verso 18. Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Uma das coisas, olhe bem para mim agora, olhe bem para mim, está todo mundo aqui comigo? Uma das coisas que pode ter travado a sua vida, e se você não avança 1 centímetro na tua vida, é a ingratidão. O destino do ingrato é o pior que existe, irmão. O destino do ingrato é ficar sem nada. Havia um rapaz que ficou órfão na Bíblia. O nome dele era Ló. O nome do pai dele era Arã. Arã era irmão de Abraão. E o irmão de Abraão, Arã, morreu e deixou Ló sem pai. E Abraão adotou o menino como se fosse filho. Trouxe para perto e disse: eu vou cuidar do meu sobrinho como um filho. Vem para cá, Ló, vou te criar. E Deus tinha falado para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Mas ele pegou a parentela, levou Ló junto. Era para o menino ter ficado lá em Ur dos Caldeus, não é para ele ter vivido nada daquilo. Mas Abraão levou ele para a terra prometida. Vou deixar você aí não. Vem comigo para a terra prometida. Quando eles chegaram na terra prometida, Abraão deu para ele liberdade. Ele podia ter sido um escravo, mas não, fez ele um homem livre e deixou ele ter o próprio salário dele. Depois ele começou a prosperar ao ponto que ele tinha os próprios rebanhos e próprios pastores dele. Mas tudo tinha acontecido por causa de quem? De Abraão. E um dia Ló ficou nervosinho. Ló ficou como? Nervosinho. Para aí o teclado um pouquinho. Esse não é um som de nervosinho. Ló ficou nervosinho. Chegou para Abraão. Abraão, os nossos pastores não têm espaço para estar junto. O meu rebanho é muito grande e o seu também. Não tem água para os dois aqui, ó, e tá uma bagunça, os nossos pastores estão brigando. Precisamos resolver isso, Abraão. Eu não aguento mais, Abraão, ficar perto de você. Pode tocar agora. Aí o bonitão disse: não dá para a gente ficar nessa confusão. Aí Abraão disse: tudo bem, escolhe um lado, eu escolho o outro. Tem 2 lados, diga comigo: o deserto. E diga comigo: as campinas do Jordão.
que é o lugar mais fértil, verde, Campinas do Jordão. Só tinha os dois lados, irmão. E Ló escolheu qual? As Campinas do Jordão. Aquele mato verde para os pastagens. E Abraão falou, cumpriu o que ele falou: o lado que você escolheu, eu vou para o lado oposto. E o outro lado qual que era? Deserto, irmão. Deserto do Negev. Você pode até pesquisar hoje aí, lá em Israel. O que Ló não sabia é que Abraão não dependia do clima, da economia, de qual presidente estava governando, porque ele tinha uma coisa que não tem ouro e prata no mundo que possa pagar: a bênção do Senhor que enriquece sem dores. Estava sobre Abraão. Você sabia que tem gente que não é abençoada? Ela está vivendo debaixo de alguém que é abençoado e a bênção escorre sobre ela. Cuidado para você não subir na tua cabeça e você começar a achar que é você. Tem gente que entra aqui na família, começa a prosperar, começa a ser usado em curas e milagres, começa a achar que é ele. Você só está aqui, ó, na pontinha das vestes, porque o óleo começa na cabeça de... E Ló começou a achar que era ele que era o bom. Falou: rapaz, ninguém cria gado igual eu. Abraão vai se arrepender. Quer saber o final de Ló? Ló, no lugar mais fértil da terra, naquela época, saiu da casa dele e só ficou com a roupa do corpo e perdeu tudo. E Abraão até hoje tem o nome pai de multidões. A ingratidão pode ter travado a sua vida. Tem gente que depois que foi ingrato, nunca mais prosperou na vida. Tem gente aqui que foi ingrato com o seu último pastor. Você estava só, nem o diabo te queria, o teu pastor te estendeu a mão e você foi ingrato com ele. Tem gente aqui que um tio, uma tia te ajudou no teu pior momento da sua vida. Você não tinha dinheiro nem para comer. Nenhum obrigado você conseguir falar para essa pessoa. Tem gente aqui que o seu ex-patrão, quando tu chegou aqui falido, ele te abriu a porta, você foi lá, aprendeu tudo com ele, e foi lá e abriu uma empresa igual, roubou os clientes dele, achando que você que era o bom. Ingrato. Tem gente que depois de que foi ingrato, nunca mais andou 1 centímetro na vida. Tem gente que é ingrato com o próprio pai, com a própria mãe. Ingrato com o pastor, ingrato com o líder, ingrato com o primo, ingrato com alguém que te ajudou, alguém que pagou tua faculdade, alguém que emprestou dinheiro para você, e você ficou com carinha feia, achando que era você o top. Ingrato com teu ex-patrão, que te ensinou tudo que você sabe hoje. Ingratidão acaba com a sua vida. E houve silêncio no céu. Alguém está assim: misericórdia, eu não achei que eu ouvi uma dessa hoje. Com quem que você foi ingrato? Você vai ter que quebrar o orgulho para ir lá dizer obrigado. Quando eu me converti, eu comecei a congregar numa igreja que chamava
Assembleia de Deus Manancial, em Pompano Beach. Pastor Gilberto Sena. Um dos melhores pregadores que eu já conheci até hoje. Pregava muito. Tem algumas coisas que eu falo hoje que eu aprendi com ele. E teve uma divisão na igreja. Mas foi na igreja dele que eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi na igreja dele que eu aprendi a pregar. Foi na igreja dele que eu tive a primeira oportunidade para pregar e para cantar. Corinho de fogo ainda, irmão. No playback, tá? Era assim, eu calcei sapato de fogo. Não posso me controlar. É o que... Quem conhece esse aqui? Eu já cantei isso aí. Ele me levava, ele passava na minha casa para me levar no culto. Ele, antes de ir para o culto, ele passava lá em casa. Eu tinha 15 anos. Eu não tinha noção, era novo convertido, acabava de converter. Eu ia para a igreja de bermuda, de short. E eu olhava na igreja, sempre não tinha lugar, mas tinha sempre lugar na frente, do lado dele, eu sentava lá. Eu não sabia que era reservado para os pastores. E aí ficava o pastor e eu de short lá, do lado dele assim. Ele nunca me repreendeu. Nunca, ele deixava. E ele falou, deixa ele aí. Aí ele falou até que é profético, um dia ele vai ser pastor. E era um meninão lá de short, sentado no primeiro banco da igreja. Fosse aqui na família do reino, já tinham tirado, né? Rapaz, pode sentar aqui não. Mas lá o pastor falava, deixa ele aí. E aí um dia um tal de evangelista, um endemoniado, causou uma divisão naquela igreja. Um homem do Satanás, irmão. Ele inventou uma calúnia contra o pastor e ele causou um motim na igreja. Ele saiu falando mal do pastor e inventando mentiras. Chegou um dia na igreja, ele queria tomar a igreja do pastor. Apareceu a polícia lá, irmão. Você tem noção que o pastor teve que chamar a polícia porque o homem queria bater no pastor, arrancar o pastor? Uma loucura. E eu tinha acabado de converter, não sabia o que estava acontecendo e eu saí da igreja. Que eu tinha sido... lembra que eu falei que eu vi Jesus uma vez, fisicamente? Foi dentro daquela igreja. Tudo de crescimento espiritual tinha sido naquela igreja. Eu saí daquela igreja por causa de um filho de Satanás que tinha causado uma divisão naquela igreja. Só que eu tinha só 15 aninhos, 16 aninhos. E quando eu comecei a crescer, a amadurecer espiritualmente, o Espírito Santo começou a falar para mim, vai lá e agradece ele, vai lá e agradece ele, vai lá e agradece ele. E a primeira oportunidade que eu tive quando eu voltei para os Estados Unidos, eu tinha ido para a Espanha, então nunca mais eu tinha voltado para os Estados Unidos. Quando eu pisei nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz, eu corri na igreja dele. Entrei num domingo, no meio do culto lá. Ele me viu sentar, eu sentei assim no meio da igreja. Quando o culto acabou, eu fui, grudei no pescoço dele e falei, pastor, eu vim aqui para te agradecer, porque hoje eu sou um homem de Deus, porque o Senhor investiu em mim. Aí nós choramos junto ali, agarrado. Mas eu tinha sido ingrato, porque eu saí sem agradecer, eu saí por causa do endemoniado que falou mal daquele pastor, sendo que tudo do melhor eu tinha vivido naquele lugar. Já teve muita gente que chegou aqui de outra igreja, eu nunca permiti ninguém falar mal de outro pastor. Uma vez alguém saiu daqui de uma igreja que teve um escândalo aqui em Balneário. Pastor, porque você viu o que aconteceu lá? Eu falei, você ficou quantos anos lá? Fiquei 13. Eu falei, então 13 anos você comeu bem, você viveu o que aquele pastor te ensinou. Agora que ele cometeu um pecado, você está julgando ele? Você vai acabar fazendo qualquer coisa aqui dentro da minha igreja também. Se você não fala bem dele, vai falar mal de mim também. Pastor, é isso mesmo. Não interessa o que aconteceu lá. Foram 13 anos bons. Vai lá e agradece pelos 13 anos bons. Foi lá que você foi batizado? Foi lá que você aprendeu a ler a Bíblia? Foi lá onde que você aprendeu? Foi lá que restauraram o teu casamento? Porque agora você endemonizou uma pessoa que te ajudou a vida inteira. Alguém aplaude o Senhor para fingir que vai mudar o clima aqui? Tem gente que é tão mal agradecida, irmão, que estava morrendo com câncer. Deus me usa para curar. Essa pessoa agora está na rua falando mal de mim. Você acha que está indo bem para essas pessoas? Você conhece alguém que tudo de ruim acontece com ela? Será que não é você? E será que não é por causa da tua ingratidão? Pense bem no teu passado.
Pense bem em quem te ajudou. Pense bem em quem te apoiou. Pense bem em quem te estendeu a mão. E veja se você não cuspiu na mão que te ajudou. Talvez seja por isso que a tua vida não sai 1 centímetro para frente. Recentemente, eu participava de uma igreja lá na Espanha. Apóstolo Alfonso, quando eu cheguei na Espanha, ele foi o homem que me recebeu. Eu dormia na casa dele. Ele ligava para os pastores e fazia agenda para mim. O homem que mais me ajudou na Espanha. Eu fui embora porque eu tive que ir embora. Só que aí um rapaz me ligou, que fazia 20 anos que estava congregando naquela igreja. Me ligou, falou: apóstolo, estou saindo da igreja do pastor Alfonso. 20 anos que congregava lá. O que você vai fazer? Vou abrir uma igreja. Falei: aonde? Aqui. Falei: aonde? Não, pertinho da minha igreja. Falei: você vai abrir uma igreja do lado da igreja que você acabou de sair, que você está 20 anos que você entrou lá, eu lembro quem você era. Sim, é porque a gente não se entende mais. Queria que o senhor me desse cobertura espiritual. Não, é porque o pastor teve um monte de problema assim. Ele falou todos os problemas do pastor lá. E eu amo esse menino que me ligou, eu amo ele. Eu ensinei ele a orar, a jejuar, eu fui discipulador dele na época. Eu ensinei ele a evangelizar, ele se tornou líder de jovens por causa de mim. Não só eu disse para ele que não ia dar cobertura para ele, como eu liguei para o pastor Afonso. Falei: pastor Afonso, estou te ligando. Fazia mais de 10 anos que eu não falava com ele. E eu fiquei 40 minutos no telefone, conversando com ele, e desses 40, 20 minutos foi agradecendo. Ele falou assim: eu nunca recebi uma ligação dessa na minha vida. Ninguém saiu da minha igreja, me ligou para me agradecer. Eu agradeci e falei: obrigado toda vez que eu dormi na tua casa, toda vez que você me deu um prato de comida, toda vez que você abriu as portas para mim, toda vez que eu preguei na sua igreja, toda vez que você me honrou, toda vez que você me apresentou para os teus amigos. E fui falando. Aí eu falava: sou grato. Fiquei falando para ele: sou grato. Ele se emocionou na ligação. Ele disse: ninguém foi tão grato como você na minha vida. Que palavras. Pratique a gratidão. Pratique a gratidão. Gratidão somente pessoas nobres são gratas. Você já agradeceu a pessoa que fez mapeamento espiritual na sua vida? Você já agradeceu a Deus pela pessoa do GC que você congrega? Você já agradeceu a pessoa que te evangelizou? Você já agradeceu a pessoa que te ajudou? Você já agradeceu a pessoa que abriu uma porta de emprego para você? Você já agradeceu? Já agradeceu? Somente pessoas ingratas não avançam na vida.